Nós temos ao todo 12 áreas na nossa vida. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre o impacto da inteligência emocional em cada área da nossa vida. Eu vou dividir em 4 episódios, onde eu vou falar sobre 3 áreas por vez. Neste vídeo, eu vou falar com você sobre a área emocional, sobre a saúde física e sobre a área conjugal. Na área emocional, a inteligência emocional, ela nos ajuda a desenvolver autoconsciência. O que é a autoconsciência? É nós termos percepção das nossas mudanças de humor, de como a gente está agindo, os pensamentos que estão vindo na nossa cabeça. Tudo isso é autoconsciência. Porque quando a gente não percebe as coisas, a gente não entende o porquê que acontece. Por que o nosso humor mudou? Por que nós estamos nervosos? Ou do que nós estamos sentindo medo? Muitas vezes a gente é tomado por uma emoção e a gente não entende o porquê disso. A gente não percebe de onde veio isso. E a autoconsciência, ela é exatamente isso. A gente percebe os gatilhos emocionais no momento que aconteceu e que alterou o seu humor. A gente consegue perceber. E quando a gente consegue perceber, a gente consegue trabalhar muito melhor com isso. Porque nós estamos no controle. Quando nós estamos no controle, nós conseguimos pensar antes de agir. E com isso, nós vamos agir de maneira muito mais adequada para nós. Porque quando a gente age sem pensar, a gente faz bobagem, a gente acaba se arrependendo de ter agido daquela forma. Porque nos traz prejuízo, não é mesmo? Uma outra coisa que também faz muito bem para nós, quando nós temos inteligência emocional, nós aprendemos a estar 100% presente sempre. Porque quando nós permitimos que os nossos pensamentos nos tirem da realidade, nós temos muito prejuízo. A gente está aqui, mas não está percebendo o que está acontecendo à nossa volta, porque a nossa atenção está nos nossos pensamentos. Lembranças que vêm na nossa mente, coisas que já aconteceram. Ou seja, você está no passado e não no presente. Isso atrapalha muito a nossa vida. Nós precisamos estar presentes, aonde nós estivermos, precisamos estar presentes. Muitas vezes a pessoa está numa reunião importante e a pessoa lá na frente começa a falar e ao invés da pessoa estar prestando atenção, ela está na mente dela. Ela está enxergando a pessoa, aliás, ela está vendo a pessoa, mas não está enxergando. Porque o pensamento dela está ali, ó, a 1000 por hora. Ela lembrando de coisas que já aconteceram ou pensando em coisas que ela precisa fazer. A inteligência emocional, ela nos dá ferramentas para nós conseguirmos lidar com as nossas emoções e lidar também com os nossos pensamentos. E isso vai nos permitir ter ações muito mais produtivas para nós. Percebe o impacto que a inteligência emocional pode fazer na sua vida? E o que eu falei aqui é só uma pequeníssima parte. Tem muito mais. Só que eu não quero deixar esse vídeo muito longo, ok? Então vou falar um pouco de cada área. E a nossa próxima área é a saúde. Saúde física e mental. Como a inteligência emocional pode impactar a nossa saúde? Quem tem inteligência emocional consegue gerenciar muito melhor o seu tempo. E com isso a pessoa consegue tempo para fazer a atividade física. Isso tem um impacto muito grande na nossa saúde. Por quê? Quando nós fazemos atividade física, o nosso corpo está liberando dopamina, serotonina, endorfina, que são químicas que nos fazem muito bem, que dá muito mais ânimo para nós, que nos motivam mais, entende? E a gente consegue produzir muito melhor. E quando o nosso corpo está produzindo essas químicas do bem, sabia que não vem pensamento ruim na nossa mente? É incrível isso, não é? Só vai vir pensamentos bons para você, porque enquanto seu corpo está produzindo dopamina, serotonina e endorfina, tudo que é ruim se afasta de nós. E tudo que é bom vem para nós. Eu sei, é algo incrível, mas nós temos esse poder, ok? Nós temos o poder de comandarmos a nossa vida, de fazermos com que aconteçam coisas boas para nós. Olha só, os nossos pensamentos geram energias. No momento que você tem bons pensamentos, as suas energias, as energias que estão à sua volta serão boas. Quando as nossas energias são boas,
atraem coisas boas para nós. Percebe o impacto positivo disso na nossa vida? E falando em químicas do nosso corpo, quando nós estamos estressados, nosso corpo está produzindo cortisol com adrenalina. E isso prejudica muito a nossa saúde, porque baixa na hora a nossa imunidade. Sabia disso? Isso é muito grave, tá? E nós precisamos ter essa consciência, porque nós temos o poder, ok? De comandarmos quais as químicas que nós queremos que o nosso corpo produza. Nós podemos fazer isso, porque a sua postura determina qual a química que o seu corpo vai produzir, sabia? Porque se você fica assim, ó, esse jeito de desanimado, o seu corpo está produzindo cortisol. Quando a gente produz cortisol em excesso, baixa a nossa imunidade. Então, como você resolve isso? Arruma sua postura. No momento que você faz isso, seu corpo para de produzir o cortisol e começa a produzir dopamina, serotonina, endorfina, que são químicas do bem. Entende? E aí a sua imunidade sobe novamente. Olha a importância disso. Percebe a importância da autoconsciência? Porque se nós não estamos conscientes da nossa postura corporal, a gente pode simplesmente fazer isso, ó, no momento de cansaço. Porque quando a pessoa não está acostumada a ficar ereta, ela cansa de ficar assim. E aí, só que aí no momento que ela faz isso, começa a produzir cortisol. Aí vem a consciência, opa, se arruma, e aí para de produzir o cortisol. Por isso a importância da autoconsciência. Só que tudo é treinável, eu sei que é difícil. O começo de tudo é difícil, porque a gente está habituado a anos de comportamento errado. Então, para mudar, não é fácil. Só que se você persistir, se você treinar, você consegue. E depois fica natural. Fica natural. Na hora que você senta, você já está ereto. Você está em pé, você está ereto. Entende? Porque a gente acostuma. Deus nos fez assim. Deus fez o nosso corpo adaptável. A gente se adapta a qualquer coisa. Então, nós precisamos nos adaptar assim, com a posição ereta, certo? Porque aí teu corpo está sempre produzindo dopamina e você está sempre animado, você está sempre com força para enfrentar as coisas, porque é a dopamina e a serotonina que manda nisso, entende? Se faltou dopamina, pronto, você já fica desanimado, você já fica sem força de fazer as coisas. Sabia disso? Não pode faltar dopamina na nossa vida, não pode. Então esteja sempre ereto, para o seu corpo estar fabricando dopamina e serotonina. Entende? É muito importante isso. Autoconsciência, ok? E vamos para a próxima área da nossa vida, que é o conjugal. O que eu vou falar aqui não serve só para a relação de marido e mulher, porque todas as relações necessitam de alguns aspectos para que se desenvolva bem. E é sobre esses aspectos que eu vou falar aqui. Então, se você não é casado ou não é casada, você pode usar isso com as outras pessoas. Entende? E a primeira coisa em um relacionamento é nós termos consciência de que não existe ninguém igual no mundo. Então, nós não podemos exigir que a outra pessoa seja igual a nós. Nós temos que ter essa consciência. A outra pessoa é diferente de mim e eu não posso querer que ela seja igual, porque não existe ninguém igual, tá? Tem mais de 8 bilhões de pessoas no nosso planeta e cada pessoa é de um jeito. Mas você sabe por quê? Porque cada pessoa vive de acordo com o seu mindset. E o nosso mindset, ele se desenvolve de acordo com as nossas vivências. São as nossas vivências que constroem o nosso mindset. E ninguém tem a vida igual ao do outro. Por isso que ninguém tem a mesma visão de mundo do que o outro. Então, não queira que a outra pessoa se comporte igual a você, porque ela é diferente. E nós precisamos aceitar essa diferença. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter consciência para que a gente conviva bem com as pessoas, tá?
Porque no momento que você entende isso, você não vai querer exigir da pessoa aquilo que ela não pode te dar. Meu Deus, quantos passarinhos! Que lindo! Hoje, não sei o que está acontecendo, que os passarinhos estão cantando aqui desde cedo. É muito lindo isso. Então, e aproveitando, né, esse assunto, eu preciso falar para você assim, olha, nós não podemos mudar o outro. Se você não gosta da forma como a outra pessoa age, você precisa ter essa consciência de que você não vai conseguir mudar o outro. Entende? Porque nós podemos mudar a nós. Agora o outro, a gente não tem controle sobre o outro. E por isso a gente precisa soltar. Para de querer mudar as pessoas. Porque se você fica tentando mudar alguém, você se estressa e você estressa a outra pessoa também. E isso prejudica muito os relacionamentos. Então não queira mudar o outro e procure entender o porquê que a pessoa age de uma ou de outra maneira. Porque quando a gente entende, a gente deixa de querer exigir que o outro mude. E uma dificuldade muito grande que existe é quando a gente está buscando se desenvolver e o outro não está nem aí. Quer nem saber, não está nem pensando nisso. E é difícil, porque se desenvolver não é fácil. E aí, a gente sente como se tivesse que puxar o outro, né? Que o outro está amarrado em nós, a gente não pode se separar. Mas se você está vivendo isso hoje, tá? Se você passa nervoso porque o outro não está interessado em se desenvolver e a pessoa que não tem inteligência emocional, ela não sabe conviver com o outro. Ela não sabe, porque ela não sabe separar o que é dele e o que é do outro. Mas você que está buscando se desenvolver, você precisa separar o que é seu, o que é do outro. Entende? Você quer se desenvolver. Se o outro não quer, problema dele. Deixa ele. Deixa. Simplesmente, solta. Deixa. A pessoa não quer se desenvolver, problema dele. O importante é que você não desista disso. Você precisa se desenvolver. Porque nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos aqui na Terra. Nós não sabemos quando esse tempo vai terminar. Ninguém sabe qual vai ser o último dia de estar aqui. Entende? Então por isso que a gente precisa aproveitar ao máximo o tempo que nós estamos aqui. E como que a gente vai aproveitar? Se desenvolvendo, estando melhor a cada dia. Então, se você está enfrentando esse problema, tá? Às vezes a pessoa fala alguma coisa, você fica chateado ou chateada. E aí já estraga o seu dia e você desanima, porque você fala, puxa vida, não adianta, eu tô procurando me desenvolver, mas o outro age dessa maneira, o outro acaba com o meu dia. Mas eu vou te ensinar uma técnica agora que vai te ajudar, ok? Nós vamos fazer uma analogia com uma bola. Você vai fazer de conta que aquilo que a pessoa está falando é como se ela jogasse uma bola para você. E ao invés de você pegar essa bola, segurar com você, você vai pegar essa bola e jogar de volta para a pessoa. Entende? No momento que ela falou aquilo, você já imagina você pegando e jogando de volta para a pessoa. Porque aí não vai fazer mal para você. E aí você vai conseguir criar uma blindagem. Que aquilo que a pessoa está falando, que vai te chatear, não te chateia mais. Entende? Então faça isso. Sempre que a pessoa falar algo para você que te machuca, que te deixa para baixo, você não vai aceitar isso. Você vai pegar isso e vai jogar de volta para a pessoa. Falar, isso não é meu, isso é seu. Se vira com isso. Entende? Porque aí você não se altera. E o problema é quando a gente se altera. Por quê? Se a gente se estressa, se a gente fica triste, a gente está produzindo cortisol. Cortisol baixa a imunidade, vai te deixar doente. E isso não pode acontecer, ok? Você precisa continuar, o seu humor precisa continuar do mesmo jeito que estava antes da pessoa falar. E se você fizer isso, tá? A pessoa falou, você pega, joga de volta para a pessoa. Toma que isso é seu, não é meu. Acabou. E se a gente pega, se a gente fica pensando sobre aquilo, a gente se magoa e a gente fica se sentindo mal. E isso baixa a nossa imunidade. Então, não pegue mais aquilo que não te pertence, certo? Não te pertence, joga de volta. Faz isso
e depois você faz um comentário aqui para mim falando dos resultados que você teve, ok? E na próxima semana eu vou falar sobre outras 3 áreas, ok? Não perca o próximo vídeo.